tecnologia da punição, crime, castigo, evolução de conceitos de como se deve gerenciar uma cidade, inclusive, né? Porque a punição, o crime, ele significa o disciplinamento de uma sociedade. Agora, o que com certeza não é justiça, né? Principalmente em crimes passionais, ou até mesmo dentro do crime organizado, o que nós vemos é a falência de um Estado que não soube, ou não, vamos dizer, ainda não chegou ao ponto de entender com profundidade a criminalidade, vamos dizer assim, a responsabilidade que tem. E a melhor maneira de entender isso no Brasil é o desprezo pelas creches. O governo federal até criou um programa de financiamento de construção de creches, de apoio. Mas é óbvio, o custo operacional de uma creche é bem mais alto. O ensino fundamental. Quer dizer, são as duas etapas mais importantes da nossa sociedade. E, no entanto, a gente vimos um esforço monumental para fazer a Copa do Mundo no Brasil, por exemplo. A Europa, inclusive, ficou frustrada com a Copa do Mundo no Brasil. Eles esperavam, se não me engano, vender para o Brasil mais de 100 bilhões de euros ou dólares, não sei, de coisas que eles produzem lá, né, para enfeitar, para favorecer seus turistas. Mas nós temos problemas de base, problemas de raiz, né, por um atraso monumental, por vícios comportamentais da pior espécie, que Fellini poderia explicar muito bem, mostrar num filme. O Brasil não tem uma estrutura decente para sua infância e juventude. E pior ainda, né? É o estímulo à paternidade irresponsável, é o culto à violência, né? Programas que induzem as pessoas à pornografia, que evidentemente mexe demais com a cabeça de um jovem entupido de hormônios. Então, isso tudo é um cenário que preocupa muito no Brasil. Ontem, conversando com meu neto, João Pedro, está estudando Direito, eu tive a oportunidade de rememorar uma série de coisas, leituras, fatos, uma história, vamos dizer assim, que a gente acumula à medida que envelhece, em torno da criminalidade. E isso me fez lembrar principalmente os trabalhos de Michel Foucault, né? Da Hannah Arendt, quando ela fala do processo de Nuremberg, lá do Eichmann, né? E de outros grandes filósofos, sociólogos, juristas, pessoas da área de direitos humanos, principalmente quando analisa a situação brasileira. Aqui o negócio é escabroso. As nossas penitenciárias são escolas, são lugares de formação de personalidade criminosa, não são ambientes de recuperação. E na formulação das leis brasileiras, por exemplo, roubo de energia, né? O cara pode chegar a ter até 7 anos de cadeia, ir lá para dentro de uma penitenciária.
alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, uma amiga me disse que na penitenciária aqui em Curitiba tinha um indivíduo que estava lá porque rasgou a carteira de identidade. Foi preso em flagrante e condenado porque o indivíduo não pode fazer isso dá cadeia. Isso é um absurdo. Tá? A cadeia tem que ser a última hipótese. E as penitenciárias, por mais que o pessoal às vezes reclame, elas têm que oferecer um ambiente saudável a quem está lá dentro. Se o indivíduo de fato é um tremendo criminoso, então, pena de morte, paciência, né? É melhor do que ficar sustentando alguém com mente criminosa, irrecuperável e extremamente perigosa. Mas nós temos que rever toda a nossa legislação nessa questão da punição. Crime e Castigo, né? A História da Loucura, de Michel Foucault, 2 livros imperdíveis. Né? Como também Jung, Freud, né? Jung fala dos arquétipos. Tenho lido aqui os livros agora, né, do Mário Vargas Llosa. Então ele fala da sociedade ocidental, o sonho do celta, o ambiente nos Andes, na floresta amazônica, na África. Quer dizer, as nossas origens, o ser humano era extremamente violento. Tanto faz ser americano, africano, asiático, coisa assim. E sair desse cenário para um cenário de maior fraternidade e de mútuo respeito é um desafio muito grande, que depende essencialmente dos primeiros anos de vida de qualquer ser humano. Agora, o governo Dilma deu uma guinada, né? Está partindo para cortar dinheiro para tudo e criar incentivo a investimentos externos, como se isso fosse a panaceia que resolveria os problemas do Brasil. Ela está errada mais uma vez, na minha opinião. Mas isso é tema para outras conversas. Ontem, de uma maneira especial, né, que o meu bisneto fez 4 anos de idade, um deles, de repente eu vi que muitos jovens estavam à minha volta ouvindo o que eu falava. Gostei, achei bacana. Pena que eu não tive mais tempo para conversar com profundidade. Agora, a nossa esperança é essa juventude. Querer que gente da minha geração se disponha a, de fato, fazer o que deve é utopia, porque são pessoas recalcadas, complexadas, com uma série de traumas de sua existência que se refletem agora. Nós, no Brasil, passamos por situações extremas, desde a tortura da pior espécie, assassinatos, crimes, atentados, até a tolerância, né, períodos de tolerância talvez excessivos, principalmente em relação à mídia, à cultura e tudo, que acaba estimulando a criminalidade. Né? Censura é algo ruim, né? Censura cultural, pior ainda. Agora, qual é a novidade de fato? São as redes sociais, vocês viram ali, né? Na internet, a obra de Michel Foucault completamente à disposição, sem custos, né? Pô, que maravilha! Né? Esse é um jornalista, filósofo, um estudioso, sociólogo, sei lá, ele merece talvez uma qualificação acima de tudo isso.
ele, inclusive, na maioria das vezes, a maioria das obras não são dele, são de outros autores, são de alunos que se deram o trabalho de passar para o papel as aulas que ele dava. Então, no YouTube, vamos dizer assim, na internet, nós vamos descobrir as palestras que ele dava, né, falando sobre muitas coisas, mas entre elas com destaque a questão da mente criminosa, do, vamos dizer assim, crime e castigo, o que fazer. Ele não dizia exatamente o que fazer, mas estava muito claro na obra dele que nós estamos errados, partindo para um ambiente de vingança, que na realidade, né, o que a gente vê nos processos, na jurisprudência, na maneira de ser da justiça, da legislação, que a justiça é obrigada a aplicar as leis, é vingança, né? Quer dizer, a pessoa que sofreu um crime, a família, etc., quer ver o criminoso preso na cadeia. E muitas vezes porque roubou uma bicicleta ou xingou a mãe do cara, qualquer coisa assim. Quando na realidade a pessoa que se manifesta de maneira antissocial, ela tem que ser reeducada, ela tem que ser tratada, né, para se conter, para evitar a repetição de atos abusivos. Agora, do jeito que estão as penitenciárias brasileiras, a gente vê aí nas reportagens, colocar uma pessoa de um crime secundário lá dentro é transformá-la em traficante, é colocá-la nas mãos do crime organizado. Será que é isso que o nosso governo deseja, né? Ou aqueles que mandam no Brasil, vamos falar melhor assim? Nós vemos agora a Operação Lava Jato está mostrando crimes de fato gigantescos, né? Talvez uma grande punição fosse impor a essas empreiteiras que fizessem 10 mil creches, 20 mil creches pelo Brasil. Um consórcio de empreiteiras aí, sem ônus para o povo brasileiro. Ou escolas de primeiro grau, né? Que dinheiro eles arrecadaram, deve estar em algum lugar. Então, gente, isso sim, vamos falar crime e castigo. Não é botando um executivo na cadeia, às vezes um empresário, simplesmente que nós vamos resolver o problema da corrupção. É fazer com que a coisa doa onde deve incomodar mais aí, que é a família e tudo, que é o dinheiro. Mas, é lógico, dependendo da gravidade, isso compete aos nossos juízes, ao Poder Judiciário, talvez a cadeia eterna seja a solução. Na União Soviética ou nos Estados Unidos, eu não sei, mas em muitos países a pena de morte se aplicava a casos desse tipo, como a gente vê na Ásia isso ainda acontecendo, né? O que, por sua vez, não impede, quer dizer, quem tem mente criminosa acha, vamos dizer assim, não resiste às oportunidades de se aproveitar do poder, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na iniciativa privada, empresas estatais, etc. E era fácil de perceber essa situação. O Brasil demorou muito a chegar à situação em que se encontra agora. Agora, nós temos que olhar com muito cuidado essa questão de crime e castigo, né? Porque nós temos que reduzir a criminalidade, nós temos que diminuir o número de brasileiros com, vamos dizer assim, disposição para o crime. E isso, o principal investimento
é saúde, educação para a criança, para o jovem. Quer dizer, é ali, não é na universidade, não é estudando nos Estados Unidos, é aqui. É triste a gente chegar, como vimos em Lions, trabalhando pelo Lions, né, em Colombo, ali, na Vila Liberdade, e saber que a diretora da creche até chorava por não ter vaga para mais crianças, né? Os pais desesperados, procurando uma maneira de dar saúde, educação, um prato de comida por dia para os seus filhos. Como está certo o Papa, quando ele diz que a família não deve raciocinar como coelho. Não deve estar produzindo filhos de forma irresponsável. A paternidade responsável deveria ser assunto de educação para todo jovem, em todo o ensino de segundo grau, sei lá como é que eles chamam hoje. Mas a mão de obra barata interessa muito a muita gente. Então, quanto mais filhos as pessoas humildes tiverem, mais ovelhas, mais trabalhadores baratos, mais trabalho escravo. Então, gente, leiam os livros de Michel Foucault, pensem na questão de crime e castigo, estudem psicologia, Freud, Jung, que eu falo assim da minha época. Hoje, talvez tenhamos obras mais aprimoradas. O drama é que o estrelismo, a exploração, o capitalismo intelectual leva à produção de obras de valor secundário, mas muito promovidas e que acabam desviando do básico, que Jung fala bem. E romances fantásticos, Mário Vargas Llosa é um que escreveu sobre isso. Quer dizer, nós temos que reconstruir o Brasil, temos que refazer nossos critérios de governança, de governo, e principalmente nossos legisladores deixar de lado a demagogia e trabalhar por uma vigilância social saudável, e não simplesmente botar entre quatro paredes, num ambiente que nem cachorro consegue viver, pessoas que deram bobeira e acabaram presas e condenadas, principalmente porque não tinham dinheiro para pagar um advogado.